A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao domingo, dia 3 de agosto de 2025. Nós estamos estudando nesse trimestre as visões proféticas de Daniel. Já estamos na lição de número 5. Se você perdeu alguma lição, você pode entrar no nosso canal e recuperar as lições anteriores. Nós estamos estudando o livro de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, onde Daniel tem uma série de revelações da parte de Deus que dizem muito aos tempos que estamos vivendo hoje. Então é importante você conhecer esta parte da Escritura que nós consideramos escatológica. Escatologia é o estudo teológico das últimas coisas que vão acontecer aqui neste planeta Terra que nós vivemos. Então eu gostaria de iniciar o estudo dessa lição 5, cujo título é A Interpretação da Visão, lendo o texto que está em Daniel, capítulo 7, versículo 15 a 28. É uma leitura extensa, mas é necessária que nós façamos essa leitura hoje. Diz assim o versículo 15: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, faziam em pedaços e pisavam os pés que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiças aos santos do Altíssimo, e veio o tempo que os santos possuíram o reino. Então lhe disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim.
O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino eterno e todos os domínios lhes servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Essa lição eu dividi em 3 partes: explicação do anjo Gabriel, melhor dizendo, como a profecia se cumpre nos séculos, e terceiro, reflexões sobre perseverança e esperança. Primeiro vamos ver aqui a explicação do anjo. Daniel, ele relata que ficou muito perturbado, profundamente perturbado pela estranheza das visões. Nós, às vezes, temos experiências espirituais. Os irmãos, aqueles que nos ouvem, alguns têm sonhos, outros têm visões. Revelações ainda são manifestadas ao povo de Deus nos tempos presentes. E quando nós recebemos algo que é da parte de Deus, possivelmente, como Daniel, nós ficamos profundamente perturbados. Eu tive uma experiência relativamente recente, em 2022, outubro, para ser mais exato, antes das eleições presidenciais, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via o mapa do Brasil, bem grande na minha visão. E de repente, como se fosse o mar, como ondas do mar lá do norte do país, Amazonas, o Acre, aquela região toda superior do nosso mapa brasileiro, eu via como ondas, um mar descendo de sangue. E esse sangue ia cobrindo toda a região norte, descendo, descendo, como na praia nós vemos a onda do mar cobrir a areia. Eu via aquela onda de sangue cobrindo grande parte do nosso território nacional. Descia pelo Nordeste, no Centro-Oeste, região central do nosso país, descendo Minas, Rio de Janeiro, e afunilando, chegando em São Paulo, no estado de São Paulo. Quando chegou em São Paulo, eu acordei apavorado, gritando o nome da minha esposa, dizendo: Marise, Marise, nós vamos ser atingidos. E aí eu acordei nesse momento profundamente perturbado e entendi que quem seria a próxima presidência da República. Não precisei mais de pesquisa,
não tive mais dúvida no meu coração de como seriam as coisas dali em diante. Eu creio que esse sonho que tive ainda não se completou totalmente, que ainda vai se completar em dias futuros. Tenho orado pedindo a Deus que haja sobre a nossa grande nação brasileira, para que não haja entre nós derramamento de sangue. Mas Deus, ele não tem nenhum compromisso em só nos mostrar coisas boas, e às vezes eles nos mostram coisas perturbadoras como esta visão de Daniel. E ele se aproximou de possivelmente um ser angelical para pedir entendimento. Ali que nós já lemos em Daniel 8,16, ele se aproxima do anjo para pedir explicação detalhadamente sobre símbolos e aquilo que ele estava observando e qual seria a cronologia daqueles acontecimentos bíblicos. O ser angelical revela que 4 feras representam 4 reis ou os reinos que se sucederiam na história humana. O chifre pequeno simboliza um poder arrogante e blasfemo que perseguiria os santos por um certo tempo. Ao final, o anjo afirma que os santos do Altíssimo receberão um reino eterno, selado a experiência de restauração divina para o povo de Deus. Nós já temos visto algumas coisas nas lições anteriores, mas eu vou abrir um parênteses: os 4 animais, 4 reinos terrenos, como nós vemos aí na visão de Daniel, nós cremos que representam a Babilônia, os medo-persas, o grego e o romano, porque lá em Daniel 2, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele começa dizendo que a cabeça de ouro daquela estátua que Nabucodonosor viu seria o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia. E os outros 3 reinos, o de prata, de bronze e de ferro, seriam os reinos subsequentes. E na história nós tivemos essa sequência. Esse Império Babilônico de Nabucodonosor já é o segundo Império Babilônico, e ele foi de 626 a.C. a 539 a.C. Ele termina com a conquista do rei persa Ciro, o Grande. E aí inicia-se primeiro o reino Medo, cerca de 550 a.C., e o império chamado Medo-Persa, subjugado pelos persas e liderado por Ciro Grande, que vai terminar com a conquista do grego Alexandre, também o Grande. O Império Grego, ele tem seu início em 336 a.C. e o seu fim é por volta de 30 a.C., quando o Egito, o último
território helenístico, ou seja, que pertencia a esse Império Grego, também conhecido como Império Helenístico, o Egito é finalmente anexado por Roma. O Império Romano começa a, a, a se tornar domínio mundial em 27 a.C. e até o ano de 476 depois de Cristo. Então, ou seja, Jesus nasceu debaixo do Império Romano, como vemos, Pôncio Pilatos, governador romano ali na região da Judéia, onde Jesus estava, em Jerusalém, é que se responsabiliza pela crucificação de Jesus. E ali termina o grande Império Romano do Ocidente. Nós temos ainda o Império Romano do Oriente, bizantino, que vai até mais ou menos 1453, se não me falha a memória. Mas nós que estudamos a profecia bíblica, achamos que, na verdade, essas situações, esses animais são reinos espirituais, e nós temos a convicção que o espírito do Império Romano, ele prevalece até os dias de hoje. Voltando para a visão, nós vemos lá o chifre pequeno, a autoridade que se levanta contra os santos. Depois nós vemos o julgamento da besta, a intervenção soberana de Deus. E, por fim, o reino eterno aos santos. Promessa de vitória definitiva. Como a profecia se cumpre nos séculos, que é a segunda parte da nossa meditação hoje. Daniel vê as 4 feras como Babilônia, leão alado, médio persa, urso voraz, a Grécia, leopardo de 4 cabeças, e Roma, animal terrível, com 10 chifres. Os irmãos já viram isso, e os prezados ouvintes, em edições anteriores, portanto é bom sempre recapitular. Se você não viu, veja de novo. Cada império surge, domina e cai diante do seguinte: cumprimento, o ciclo profético de ascensão e queda dessas potências mundiais. Agora, nós estamos vivendo um período do Império Romano, espiritualmente falando, que está para se manifestar o quarto animal. Ele tem 10 chifres, de onde surge um chifre pequeno, que fala contra o Altíssimo e persegue os santos. Nós temos aí estudos bíblicos aprofundados que, só ressaltando o objetivo das nossas escolas bíblicas dominicais, é dar um panorama geral dessas profecias. Você pode se aprofundar com outros livros, faz bem se aprofundar. Então nós vemos que os teólogos da teologia arminiana, Armínio, a teologia arminiana é a que defende o livre-arbítrio. A salvação pode se perder. Armínio é um teólogo que as ideias de Armínio foram contestadas por Calvino. Calvino ele tem uma doutrina de salvação que é, uma vez salvo, salvo para sempre. Então essas doutrinas, elas sempre tiveram divergente durante séculos, tanto nas igrejas
dentro das igrejas evangélicas. Então, nós temos igrejas arminianas, que é uma linha doutrinária seguida pela nossa igreja, a Igreja Vida Frutífera, que tem suas origens na Assembleia de Deus do Brasil, e tem as igrejas calvinistas, que abraçam outras ideias e também outras interpretações acerca das profecias bíblicas. Então, às vezes você pode ler alguma coisa, pegar algum livro que vai ter uma orientação não arminiana. Portanto, ela não vai concordar com a nossa visão que estamos trazendo aqui. Elas têm uma visão diferente. Por exemplo, também os adventistas do sétimo dia têm uma visão diferente da visão que temos hoje. Os batistas têm outra. Os presbiterianos são visões diferentes de interpretação das escrituras sagradas. Então, só para a sua orientação, nós que eu digo eu, pastor Sérgio Sargento, a igreja que eu pastoreio, a Igreja Evangélica Vida Frutífera, que temos raízes na Assembleia de Deus do Brasil, professamos esta doutrina e esta visão escatológica, ou seja, nós somos aqueles que cremos que o arrebatamento da igreja vai ser antes de se cumprir isso que estamos acabando de ler. A igreja vai ser arrebatada antes de um período que nós estamos estudando e vamos nos aprofundar, chamado Grande Tribulação. O profeta Daniel traz aqui que esse último reino, com 10 chifres, depois 3, que um domina, nós acreditamos que, interpretamos, melhor dizendo, que vai surgir lá no mercado comum europeu. Nós sabemos que o mercado comum europeu hoje são 27 nações, mas a separação bíblica não é tão exata territorialmente como nós temos hoje. Pode ser que aqui no texto de Daniel esteja falando sobre línguas que são faladas nessas nações. Muitas nações têm línguas em comum, pequenas inclinações para outras línguas, de uma nação para outra. Também é possível que, na época da grande tribulação, o mercado comum europeu esteja reduzido a 10 nações. É uma teoria bastante válida, porque, por exemplo, nós já vimos a Grã-Bretanha saindo do mercado comum europeu, então é possível que haja divisões e outras situações. Nós vemos que durante esse período, que vai se intensificando agora, já com manifestações claras contra a Igreja do Senhor, vai se levantar uma pessoa, um anticristo, e um falso profeta, ou seja, um líder religioso que vai apoiar um líder político, e vão começar a perseguir Israel e a Igreja do Senhor. A igreja vai ser arrebatada. Antes disso, Israel sofrerá um ataque feroz. Israel fará um acordo político com essas nações europeias
E esse acordo político ele vai durar 7 anos, segundo o que entendemos dessas profecias de Daniel e do livro de Apocalipse, desse trecho que estamos lendo. E eu estou falando de forma bem reduzida por causa do nosso escopo. E esses líderes, quando começarem o seu apogeu, a igreja vai ser arrebatada. E esse acordo de paz com Israel será um acordo falso, durará apenas 3 anos e meio. Nós estamos vendo uma grande tensão lá em Israel, já com aquele ataque feroz do Hamas e toda essa situação da Palestina, do Irã, cada vez mais tomando corpo, se avolumando e se agravando. E a tensão vai continuar até o final dos tempos. Vai haver esse período temporário de paz, mas vai haver depois o levantamento feroz contra o povo de Israel, culminando com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, agora visível. A primeira vinda para arrebatar a igreja será invisível, mas depois desses 7 anos, Jesus aparecerá visivelmente nas terras de Israel, dando fim àquela guerra que, segundo o livro de Apocalipse, vai destruir 2/3 da humanidade. Coisa terrível, banho de sangue. Então, para nós terminarmos, eu entro na terceira parte, reflexões sobre a perseverança e a esperança. Não é tudo isso nós temos que refletir. Não desanimarmos, perseverarmos e mantermos a esperança. Mesmo assustados diante do desdobramento dos sinais, Daniel é lembrado de que Deus mantém o controle da história, a certeza de que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Isso nos dá ânimo para suportar aflições, sabendo que toda tribulação, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, é temporária diante do plano eterno de Deus. A visão, ela nos ensina que nenhum poder humano é absoluto. Hoje nós temos muito receio do absolutismo, mas do homem sobre nós, seres humanos, mas a visão de Deus ensina que não há poder humano que dure para sempre. E também é importante nós mantermos a fidelidade diante da perseguição, encontrando recompensa no reino que não passará. Essa perspectiva inspira a perseverança na adversidade. Nós somos chamados, meu irmão, minha irmã, a manter a fé e olhar além do momento presente. Não fique preso em hoje, confiando na justiça divina e na esperança de restauração definitiva. Permaneça firme na verdade, mesmo quando a cultura dominante no nosso país hoje, isso nos fortalece em confiar na providência de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?